A paz do Senhor, queridos irmãos. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Somos gratos a Deus. Estamos aqui para mais uma síntese da aula de número 6 nesse programa Escola Bíblica da TV ADNP. Mais um breve intervalo e já voltaremos em nome de Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Vamos então à síntese dessa lição de número 6, cujo tema é Conselhos Gerais. Pegue aí a sua revista para nos acompanhar e vamos ao texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 28, e diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vamos à verdade prática que a revista também nos apresenta. O pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor com o mesmo zelo com o que cuida de sua família. Vamos ao objetivo geral da lição, que é mostrar que o zelo do pastor pelo rebanho de Cristo precisa ser semelhante ao zelo que tem por sua família. Os objetivos específicos: o primeiro é refletir acerca do cuidado que o pastor deve ter com as ovelhas do Senhor. O segundo é apresentar as orientações bíblicas com respeito ao trato com os presbíteros. E o terceiro e último é compreender os conselhos paulinos sobre a sã doutrina. Aproveitando o ponto central que se encontra na lição é: o pastor deve cuidar do rebanho com zelo e dedicação. Aleluias. Querido irmão, querida irmã, todos vós que nos acompanham, essa lição de número 6, Conselhos Gerais, temos aqui o afinco de Paulo no seu ministério pastoral em novamente recomendar ao jovem pastor Timóteo sobre conselhos práticos da vida cristã. Na lição passada, nós podemos perceber a preocupação de Paulo para com Timóteo, a igreja que ele pastoreava, sobre o cuidado contra os falsos mestres e a aplicação sempre centralizada da doutrina de Deus. Nessa lição, irmãos, faremos um resumo sobre o interesse de Paulo, agora escrevendo ao jovem Timóteo, sobre os relacionamentos dentro da igreja de Deus, os relacionamentos do pastor com o rebanho, a qual o Senhor colocou para cuidar. Sabemos que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, há uma crise de relacionamento terrível. Terrível entre parentes, amigos. As pessoas quase não se comunicam. Podemos perceber e ler alguns artigos, alguns noticiários de que pessoas até se suicidam por causa da solidão latente que aflige a sua alma. Então, essa lição é de muita valia para os dias de hoje. Paulo recomendando ao jovem pastor Timóteo para que ele continue com afinco e com maestria em disciplinar a igreja através da sã doutrina de Deus. Timóteo agora recebe recomendações para valorizar os presbíteros, dando a eles honra, dando a eles todo aval que Paulo pede, e também para que o jovem pastor Timóteo
saiba como lidar com todas as faixas etárias dentro da igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Então, essas recomendações, como Paulo continua com seu afinco pastoral, seu ministério ativo, ele então recomenda ao jovem pastor Timóteo que a sua liderança seja acrescentada e enriquecida com essas recomendações. Amém? Vamos então ao primeiro subtópico, cuidado com o rebanho. Lembrando vocês que aqui no contexto dessa epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo, à igreja em Éfeso, nós podemos entender que naquela época existia muitas religiões, e todas as religiões respeitavam sim a questão de relacionamento entre os seus adeptos. Podemos então constatar que Paulo, através dessas recomendações, lembra Timóteo que o cristianismo não é só mais uma religião, não é só mais um compêndio de dogmas e doutrinas, mas sim um incentivo autêntico para a comunhão e a saúde nos relacionamentos. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então, o primeiro tópico é o cuidado com o rebanho. Paulo recomenda a Timóteo para ter um cuidado extremamente zeloso para com o rebanho. E o primeiro subtópico é o cuidado com os anciãos. Está no capítulo 5, versículo 1, que ele diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, e aos jovens como irmãos. Paulo começa essas recomendações na lição baseada no capítulo 5, capítulo 6 dessa primeira epístola. Paulo então começa essas recomendações mostrando para Timóteo como que deve ser o comportamento, o modo de agir, como é o relacionamento de Timóteo como pastor com os de mais idade, os idosos. E ele é bem catedrático em dizer que ele tem que admoestar, se for preciso, mas com todo carinho, com todo respeito, com toda a obediência à palavra, porque os idosos não estão livres de serem admoestados ou receberem repreensão, não. Mas isso tem que ser feito com muito zelo. O texto original grego nos dá uma ideia de uma chamada à parte, mas demonstrando carinho, sensatez, equilíbrio. Então, Paulo ordena assim ao jovem pastor Timóteo que trate os mais idosos com respeito, como se fosse seu pai, como se fosse membro de primeiro grau de uma família. Paulo que está aqui com certeza invocando para que o jovem Timóteo tenha um relacionamento familiar, porque todos nós somos irmãos na presença de Deus. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é cuidado com as mulheres idosas e viúvas. Antes disso, nós vemos o complemento do versículo 1 do capítulo 5, que Paulo também fala para Timóteo a tratar os irmãos com carinho e as irmãs com purezas. Porque Paulo aqui está buscando toda a faixa etária que existe na igreja. Os idosos tratar, admoestar com sensatez e carinho, com respeito, assim também como os irmãos e as irmãs. Inclusive ele diz que as irmãs têm que ser tratadas com pureza. Paulo se preocupa com Timóteo como um pastor jovem, saber lidar com as irmãs, principalmente no caso das irmãs solteiras, com pureza,
o texto deixa bem claro que é um total respeito para ser totalmente abdicado das questões sexuais. É muito bom frisar isso aqui. Então vamos lá, e o segundo subtópico, cuidado com as mulheres idosas e viúvas, aqui entra uma outra classe, a classe das irmãs mais velhas e das viúvas. Paulo praticamente convoca Timóteo a tratar as irmãs mais idosas como mães. Se os mais idosos são como pais, as mais idosas são como mães. Paulo não quebra o laço, um vínculo que tem que ver, aquele vínculo de família mesmo. É só lembrando que o apóstolo Paulo ele está sendo coeso em doutrinar Timóteo aqui para que Timóteo tenha uma liderança eficaz, uma liderança respeitada. Então, nada melhor do que respeitar, principalmente aqueles que são de mais idades, como membros da família, como se fossem parentes do próprio pastor Timóteo. E Paulo também pede a Timóteo que respeite, que proteja essas irmãs idosas e que continue no propósito de fazer com que elas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas Paulo aqui invoca também a questão de uma classe que naquela época existia muitas, que é o caso das viúvas. E o texto, o apóstolo Paulo deixa bem claro 3 classes de viúvas. Uma, as classes de viúvas que são verdadeiramente viúvas, aquelas que não têm como se sustentar. A classe das viúvas novas, que ele deixa bem a critério como deve se proceder, e as classes das viúvas que às vezes o parente, o filho, alguém da família pode ajudar no sustento e assim não pesa muito para a igreja. E muitas dessas viúvas também estariam participando como auxiliares na obra de Deus. O texto viúva no grego, a palavra viúva no grego, ele sugere realmente a mulher necessitada, aquela que foi despojada ou aquela que privada da questão de um companheiro que foi perdido. Então, o texto é bem enfático no grego e nos mostra que Paulo tem uma preocupação muito latente com as viúvas, porque elas enfrentavam uma situação difícil e não havia naquela época emprego, não havia uma previdência social que amparasse, não havia um sistema de governo para isso. Então, se o marido morria e seus filhos, ela não tivesse mais filhos, seus filhos não pudessem cuidar, ou coisa desse gênero, ela iria com certeza passar uma dificuldade financeira grande. E isso cabia à igreja entrar com providência e cuidar dessas viúvas. Lembrando que o Antigo Testamento, Deus sempre foi também enfático com questão relacionada à viuvez. A lei de Moisés é bem rígida, dizendo que as viúvas e os órfãos devem ser cuidados. Até os agricultores tinham que reservar uma parte da sua colheita ou do seu ganho final e destinar aos cuidados de viúvas e órfãos. Os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e Zacarias foram levantados por Deus para alertar contra a perseguição e contra aqueles que oprimiam as viúvas e os órfãos, como Deus já tinha um zelo por isso. Então Paulo, conhecedor de toda a lei, de toda a palavra de Deus, ele também estava invocando isso agora para Timóteo, que prestasse atenção nas viúvas, tratasse dela com cuidado. Tem uma série de observações, é claro, no texto sobre essas viúvas, mas o objetivo final de Paulo é que as viúvas encontrassem um amparo dentro da casa de Deus.
porque já que a cultura da época tentava também acolher de um certo modo as viúvas que, como eu disse, eram muitas. Amém? Então, Paulo deixa isso bem claro e, como eu disse, convoca a igreja para esse relacionamento, para que não desampare as viúvas. O apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que a verdadeira religião para com Deus é esta: amparar órfãos e viúvas nas suas tribulações ou nas suas necessidades. Jesus foi bem metódico quando falou da oferta da viúva pobre. Quando o Evangelho de Lucas também fala da viúva de Naim, onde ele se compadeceu grandemente daquela viúva, quando muitas vezes ele repreendeu os sacerdotes por tentarem oprimir as viúvas à custa dos benefícios que eram para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Jesus estava preocupado e continua preocupado com todos os relacionamentos dentro da sua igreja. Vamos lá ao terceiro subtópico, que é cuidado com os ministros fiéis. Paulo agora, depois de tratar com Timóteo sobre idosos, idosas, jovens e moças agora, e com viúvas, agora a preocupação dele é com os ministros. E essa preocupação tem uma base sólida. Paulo está dizendo aqui praticamente que devem sim os presbíteros que se dedicam ao ministério da palavra, em fazer a obra de Deus, a igreja tem que ver um meio, tem que compadecer no sentido de irmandade e sustentar esse presbítero, aplicar recursos para que eles continuem nesse propósito ministerial. Assim como os apóstolos se dedicaram totalmente à causa de Cristo e eram sustentados pela igreja, Paulo também convoca Timóteo a lembrar disso, que os ministros, os presbíteros, que honrem eles sempre, que exerçam sobre eles aquilo que lhe é direito. Ele consegue incorporar o sentido básico disso, porque eles cuidam da obra de Deus e principalmente eles se dedicam ao ensino da palavra, ao ensino da doutrina, a praticar aquilo que a igreja precisa ter como um alimento e receber da parte deles. Então, Paulo deixa bem claro que tem que haver manutenção a esses obreiros, porque ele também cita isso na primeira epístola de Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 10, você pode ler na classe. Paulo não deixa as coisas passarem em branco, é aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser relacionado, como também o cuidado com os ministros fiéis da casa de Deus, serem estimados, serem reconhecidos. Isso é vontade de Deus, não tem como fugir disso. Se eles vivem exclusivamente para a obra, para a igreja, zelando pelas coisas de Deus, eles sim merecem esses cuidados. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. O pastor precisa se relacionar bem com todos e cuidar dos membros com amor. Acusação contra os presbíteros. Meus queridos irmãos, ser líder, chamado por Deus, é maravilhoso. Mas não se engane não. Vamos ter, e quem tem a chamada, perseguição, e não vai faltar ocasiões para acusações levianas, ou então para levante contra aquele que lidera, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que está na obra do Senhor. Paulo se preocupou com essa questão. Então ele praticamente pede a Timóteo,
que ele não aceite acusação contra os presbíteros, a não ser que haja 2 ou mais testemunhas. Por que isso? Em Deuteronômio 19:15, até mesmo ali, quando havia uma acusação contra sacerdote, um levita, teria que haver 2 testemunhas. Paulo também incorpora novamente isso aqui, nessa recomendação, dizendo a Timóteo que não é para aceitar, né, até que seja julgado culpado ou inocente, teria que ter mais de 2 testemunhas. E por isso é que nós, ministros, exercermos algum cargo na igreja, devemos vigiar ao máximo, porque sempre nós vamos ter inimigos, não tenha dúvida disso. Vamos ao segundo subtópico, que é a repreensão aos presbíteros. Paulo aqui completamente está dizendo da disciplina. Se o presbítero, através das testemunhas, realmente ele pecou, realmente tem fundamento a acusação, Paulo peça que Timóteo repreenda na presença de todos. Por que isso? Exatamente para que a igreja veja que há disciplina, mesmo com aquele que está liderando, e que os demais que são líderes aprendam e tenham temor, para que não aconteça o mesmo com ele. Quem sabe assim, orem mais e vigiem mais. Então Paulo ensina aqui como a disciplina funciona depois de constatado a acusação. O ministro tem que reconhecer sua falha e passar por essa disciplina e procurar a justiça e corrigir o seu erro e voltar novamente com amor, a dedicação a Deus. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, que é o cuidado com a saúde. Lembrando, isso aqui é só uma síntese e o texto já está bem resumido. Amém? Vamos lá, o cuidado com a saúde. Paulo aconselha aqui Timóteo, depois de tanto falar com os relacionamentos na igreja, como ele deve se comportar, como deve agir com todas as faixas etárias, agora com relação a cuidar a acusação contra os obreiros do Senhor e a disciplina que é feita. Paulo agora fala para Timóteo ter cuidado com a saúde. Isso faz nos lembrar o seguinte: muitos pastores, obreiros hoje esquecem de cuidar da saúde e querem cuidar dos enfermos da igreja, e acaba que ele não cuida da sua enfermidade. Temos aqui um caso em que Paulo aconselhou Timóteo a não beber somente água, mas sim um pouco. O vinho aqui vai servir como algo terapêutico para uma doença possivelmente estomacal que Timóteo sofria. Paulo estava ali praticamente alertando: cuide da sua saúde, Timóteo, para você cuidar bem da saúde dos outros. E é bom ressaltar que aqui o texto não fala não dá ênfase a se embriagar, a beber, não, muito pelo contrário. Paulo vai dizer, a Epístola de Efésios, capítulo 5, disciplinando a igreja sobre a teologia que ele propôs. Ele diz que não é para vos embriagar com vinho, versículo 11, mas encher do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Cuide da sua saúde. Passa isso para os seus alunos também, cuidar da saúde. Isso é muito bom. Então Paulo que indica Timóteo: Timóteo, você é um jovem tímido, está aprendendo, mas está tratando com a igreja, está aprendendo relacionamentos, mas cuide da sua saúde. A saúde é uma dádiva de Deus que Ele nos deu para que nós cuidemos dela. E com certeza um pastor, um obreiro, um professor com saúde, fica muito mais prático para ele fazer a obra de Deus. Vamos ao síntese do tópico 2. Nenhum obreiro é infalível, por isso a palavra de Deus apresenta maneiras corretas de disciplinar aqueles que erram. Amém? Vamos aí, essa síntese rápida para o terceiro subtópico, conselhos gerais. E o primeiro subtópico é aos que não respeitam a sã doutrina. Os falsos mestres estavam tentando de qualquer maneira penetrar e lançar o veneno da heresia. Mas Paulo aqui diz a Timóteo que
não dê moleza para tais. Ele quer que Timóteo seja rígido, severo, que Timóteo não pense duas vezes em disciplinar esse povo, agir conforme a palavra, vamos assim, realmente ditar as regras de Deus para que a palavra de Deus não fosse falsificada. Que vários exemplos foram dados de quando se deixa algo de errado entrar na sã doutrina, por isso que é sã doutrina, ela é santa, ela é perfeita. Então Paulo se preocupa com o jovem Timóteo com relação a isso, e ele não quer que nada contamine a noiva de Cristo, e Timóteo agora está sendo recomendado nesses conselhos gerais para que faça assim. Paulo chega a dizer sempre: Timóteo, aí é a igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade, não pode haver nada que corrompa. Ele já dizia antes, um pouco de fermento leveda toda a massa, ok? E o segundo subtópico é aos que querem ser ricos. Paulo, apóstolo gentil, o apóstolo da graça, que ele não está condenando, ele não está dizendo que você não pode ter riqueza, que você jamais tem que abdicar de tudo, viver uma vida de miséria, não. Ele está apenas dando um conselho geral aqui para tomarem cuidado todos aqueles que querem ficar ricos, porque quem muito quer ficar rico acaba caindo em laço. E nós temos o exemplo que Jesus contou da parábola do rico insensato, e que no fundo a pergunta foi feita para ele: louco, tolo, essa noite pedirão a tua alma. Lucas 12, 22. E o que você tem guardado? Para quem será? Paulo está dizendo a Timóteo aqui, porque geralmente quem quer ficar rico vai cair em muitas manhas e artimanhas do inimigo e vai acabar indo para outro caminho, se prostituindo, essas coisas todas. Que Deus nos guarde, amém? Aqui a riqueza não é condenável, apenas o desejo de ficar rico a qualquer jeito, de qualquer modo. Isso vai trazer males para a nossa vida e para a nossa alma. E o terceiro subtópico é o conselho aos ricos. Paulo aconselha aos ricos que não seja arrogante, que ajude na obra, que a riqueza não seja o seu Deus propriamente dito, mas que eles, lembre-se que eles são ricos em graça de Deus, em misericórdia. Paulo então indica aos ricos: façam bem, enriqueçam em boas obras. Olha, tenha em mente sempre que a riqueza é um dom de Deus também, então reparta com o seu próximo, faça assim. Então Paulo admoesta Timóteo aqui, dizendo a ele que o bom cristão, mesmo que ele seja rico, a riqueza dele ele é mordomo de Deus. Então ele vai saber que a riqueza dele vai valer mesmo o que ele entesoura para a vida eterna. Amém? Vamos à síntese do tópico 3. Paulo apresenta a Timóteo e à igreja do Senhor vários conselhos úteis quanto ao ensino e o trato para com o rebanho do Senhor. Amém, irmãos? Os conselhos práticos, conselhos de relacionamentos, que nós possamos praticar e aplicar em nossas vidas, na sala de aula, leia as referências e lembre-se, nós temos que ter o cuidado com os irmãos da igreja, de todas as idades, e sempre estar orando e vigiando na presença de Deus. Amém? Até a próxima, que Deus os abençoe. Um beijo no coração. Amém.